Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é bastidores da eleição de 1989. Brizola, Lula e a Rede Globo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, muita gente me mandou uma entrevista do César Benjamin com Antônio Risério. Eu tenho fortes opiniões negativas sobre o Risério. Não vou falar agora, porque esse não é o tema. E muita gente me mandou essa entrevista do César Benjamin. Um cara muito qualificado, um cara de boas opiniões, um cara que tem um trabalho editorial importante, por aí vai. Um cara que eu acompanho, que eu me ligo no que ele pensa, no que ele escreve, porque eu acho que tem opiniões boas. E aí a entrevista rodou muito, porque tem um trecho que o César Benjamin, que foi um dos coordenadores da entrevista de Lula, da candidatura de Lula, melhor dizendo, em 89, fala, né, do bastidor daquela eleição. Mas eu assisti a entrevista inteira 2 vezes e eu quero fazer 3 comentários. Um vai ser uma reação, um react, né, essa fala dos bastidores da eleição de 89, mas eu quero fazer 2 comentários também sobre a questão de pensar o Brasil, de debate nacional, que o César Benjamin faz, e um debate sobre a questão do identitarismo, né? E aí, vamos primeiro ver aqui o que é que o César Benjamin fala dos bastidores da eleição de 89, pra gente sacar que isso rodou tanto. Assim, rodou tanto que eu falo assim, na minha bolha, né, gente? Muita gente enviou pra mim no inbox do Instagram, que é onde eu vejo as mensagens. Eu diria que umas 30 pessoas me enviaram assim: Jones, tu viu essa entrevista, Vou ver. Essa entrevista, essa semana agora, eu tô gravando o vídeo na sexta, né? Ele vai ao ar no sábado. Essa entrevista, acho que foi a segunda que mais me mandaram pedindo opinião, né? A disparada é a entrevista do Vladimir Safatli no A Terra é Redonda, que eu vou assistir ainda, provavelmente assisto no domingo. E aí, enfim, vamos ver aqui qual é o trecho, vamos ver o que é que está dito, porque chamou tanta atenção. E mais, você foi o coordenador da campanha presidencial de Lula, né? É um deles, né? Não fui sozinho. Em 1989. É. Veio para o Collor. É. Agora, meados da década seguinte, você se afastou do PT, você rompeu com o partido. 95. Depois você se filiou ao PSOL, foi candidato a vice-presidente da República, né? Na chapa da Luiza Helena. Aí, em seguida, também você rompeu com o PSOL. Eu queria saber, assim, o que pesou, como é que foram esses rompimentos, o que pesou nisso? Foi o autoritarismo, a corrupção, o projeto equivocado para o país? Como é que foi isso? Um pouco de cada coisa. A luz amarela acendeu para mim no PT ainda em 89, naquela belíssima campanha, né, que nós fizemos. Esse, para quem não conhece, gente, esse é o César Benjamin, né? Vulgo Cezinha. Então, só para quem não ligou o nome à pessoa. Ali me acendeu uma luz amarela, porque você deve se lembrar que na reta final da campanha, com o Lula em grande ascensão, encostando no Collor, eventualmente passando o Collor, né, a Globo fez jogou pesado contra o Lula, né? E elegeu o Collor na marra. Porque a Globo, na época, tinha um monopólio da comunicação, que infelizmente não tem mais, mas na época tinha. Era só a Globo. O pessoal da Globo dizia que a Globo fora do ar dá mais ibope do que todo o resto da comunicação no Brasil. E era verdade, né? Ali me acendeu uma luz amarela, porque quando terminou a eleição, o Collor venceu, né? O Brizola foi destemidamente denunciar a Globo, a manipulação da reta final, etc, etc, né? O Brizola foi muito corajoso. Ele era um homem muito corajoso, né? Eu nunca votei no Brizola e me arrependo disso, tá? E eu, nos dias seguintes ao resultado da eleição, fui para São Paulo, porque a gente ia dar um balanço, enfim, fazer uma análise, etc. E encontrei o Lula, né? E o Lula me disse: Cezinha, sabe com quem eu jantei ontem? Com Alberico. Alberico estava nos jornais como sendo o sujeito que tinha editado o debate do Lula com o Collor. Aquela edição
canalha do debate, né? Com o Alborico e o pessoal da Globo. Eu levei um susto do Lula me dizer isso. Aí ele completou dizendo o seguinte: não vou brigar com o Globo, né, Cezinha? Não sou maluco. Me acendeu uma luz amarela, entendeu? Porque eu não exigiria que o Lula brigasse com a Globo. Não sei, não era isso que... né? Mas aceitar e jantar com eles nos dias seguintes ao que eles tinham feito me acendeu a luz de uma falta de caráter. Naquele momento, a Globo entendeu quem era o Brizola e quem era o Lula. Tá? E destruiu o Brizola. Destruiu. Eu sou do Rio de Janeiro, Brizola foi eleito, né, era governador do Rio de Janeiro, e todos os dias o Jornal Nacional começava, tá, com uma notícia desfavorável ao Brizola. Todos os dias. Era uma ordem da Rede Globo. O Brizola foi destruído e o Lula foi, então, iniciou a sua trajetória de um líder popular aceito pela classe dominante. Mas ficou como um sinal amarelo para mim, entendeu? E já no início dos anos 90, o PT começou a ganhar prefeituras. Veja, gente, agora o César Benjamin começa a falar de corrupção e tal. Eu não acho que esse seja o elemento central do nosso debate. Eu vou explicar por quê. Primeiro, eu preciso... Veja, não é nenhuma soberba nem nada, mas para mim tem um elemento aqui que é um elemento importante. Veja, a Globo, ela não decidiu destruir o Brizola depois da eleição de 89. Assim, não foi isso. A Globo estava decidida a destruir o Brizola, desde a abertura do regime. Temporalmente, o que foi que aconteceu? Para começar a abertura lenta, gradual e segura, a ditadura empresarial militar, ela quis ter certeza que não teria partido comunista forte. Então ela promove operações gigantescas para massacrar, para matar, para prender, para torturar, para desarticular o PCB, o PCdoB e todo tipo de organização comunista. Então, assim, previamente a abertura lenta, gradual e segura era assim, ó, a gente vai abrir, mas primeiro a gente precisa exterminar os comunistas, sabe? E aí, enfim, tem o massacre da Lapa, em que boa parte do Comitê Central do PCdoB é dizimado, uma boa parte da militância do PCdoB é dizimada na repressão à guerrilha do Araguaia, uma boa parte da militância do PCB também é desarticulada, assassinada, dizimada. Até hoje tem dezenas de militantes que nunca apareceram, né? A família nunca conseguiu ter acesso ao corpo, porque simplesmente sumiu. Então, assim, o que foi que a ditadura fez? Nos anos 70, ó, vamos primeiro garantir que os comunistas não tenham possibilidade de retomar nenhum tipo de hegemonia política na classe trabalhadora. Então, passaram o cerol nos comunistas. Depois, a ideia era acabar com os trabalhistas. O primeiro movimento foi um movimento de impedir que o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Vargas, ficasse com Leonel Brizola, um episódio que é famoso e muito conhecido, quando a ditadura manobra com influência direta do general Goberê para o PTB ficar com a Ivete Vargas e transforma o PTB num antro de reacionários, né? Basicamente vira isso. E aí tem aquela famosa cena, né, que o Brizola escreve o nome PTB, rasga e chora ao vivo nas câmeras, e o Carlos Drummond de Andrade fez até um poema, se não me falha a memória, acho que foi o Carlos Drummond de Andrade, fez até um poema com o choro do Brizola e tal. E aí o Brizola, desde a volta do exílio, a volta dos exilados, o Brizola era o principal inimigo da burguesia brasileira. E aí, veja, pra mim, de novo, não tô numa posição arrogante de julgar depois da história acontecida, mas eu tenho muita dificuldade de aceitar a ideia de que o César Benjamin só percebeu no debate de 89 que o Brizola era o grande inimigo do debate, na eleição de 89, que o Brizola é o grande inimigo do regime, porque veja, o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro pela primeira vez antes da eleição de 89, que teve o escândalo da Proconsult, que eu preciso fazer um vídeo no canal sobre isso, quando os militares, a Globo e a burguesia brasileira tentaram fraudar a eleição para impedir que o Brizola
assumisse o governo do Rio de Janeiro e, assim, foi uma luta de massas para impedir que a eleição fosse fraudada. Isso nos anos 80, viu, gente? Em 82, tentou-se fraudar a eleição para impedir que o Brizola assumisse. O Brizola assume o governo do Rio de Janeiro no começo dos anos 80 e ele é bombardeado e atacado diariamente pela Rede Globo, pela burguesia brasileira, pelos militares, pela direita conservadora, pelos comunistas, que o PCB, o PCdoB, o MR8 tomaram decisões e posições políticas frente ao brizolismo horríveis. Pelo PT, eu não sei individualmente qual era a posição do César Benjamin, mas o PT combateu violentamente o Brizola, atacou os CIEPs, dizendo que era depósito para criança, dizendo que era obra cara, dizendo que era gasto de dinheiro, dizendo que era uma política demagógica porque não chegava a todo o estado. Parecia que era milagre, né? Que dava para construir CIEPs por todo o Rio de Janeiro, um piscar de dedos e tal. O PT chamava Brizola de populista, o PT chamava Brizola de autoritário, caudilho de uma maneira negativa. Então eu não sei como era a posição do Cezinha nessa época. Agora sim, para mim é muito difícil entender que ele só percebeu isso depois da eleição de 89. Eu, inclusive, não tenho compromisso nenhum com a posição dos comunistas nessa época. Eu não era nem nascido, eu nasci em 1990. E eu nunca defendi, mesmo na época que eu era do meu antigo partido, eu nunca defendi a posição na época do PCB. Eu já falei várias vezes isso em público, eu acho que o PCB errou e é um dos erros mais feios da história do PCB na eleição de 86, quando o PCB, junto com o PCdoB e o MR8, apoiou Moreira Franco, o candidato da Rede Globo, o candidato da burguesia, o candidato dos grupos de extermínio. Estavam putos com o Brizola, porque o Brizola deu um combate ao grupo de extermínio. Tudo que existe de ruim, de podre, de nojento na política brasileira, na eleição para governador do Rio de Janeiro de 86, se juntou contra o Brizola. O PT lançou um candidato sem chance de ser eleito, só para dividir votos, e o Darcy Ribeiro acabou perdendo aquela eleição para o Moreira Franco. Perder a eleição de 86 foi fundamental para reduzir a competitividade do Brizola em 89. Não dá para fazer história contrafactual, mas me parece muito lícito sugerir que a derrota em 86 foi fundamental para reduzir a competitividade eleitoral do Brizola em 89, porque se o Darcy Ribeiro ganha o governo do Rio de Janeiro em 86, né, a gente está falando da máquina administrativa daquele que no momento era o segundo estado mais importante do Brasil em termos políticos, em termos culturais, em termos econômicos e tal. Considerando a diferença de votos pequena do Brizola para o Lula, era bem provável que o Brizola teria ido para o segundo turno, né? Mas enfim, isso é um caso à parte. O que chama a atenção é que o Cezinha, ele só rompe com o PT em 95. E aí, quando ele cita a falta de caráter de Lula, a corrupção, veja, eu não gosto desse debate que vai pelo viés moral. Sabe por quê? Porque a gente pode fazer um debate, claro, que não ter firmeza ideológica é falta de caráter. Mas a pessoa pode ser um mau caráter e ter firmeza ideológica. Para mim não são coisas coincidentes. Eu conheci muita gente que não vale, com perdão da palavra, merda, mas é firme ideologicamente. Acho que são coisas que não são necessariamente conectadas, sabe? O problema do Lula não é falta de caráter, é falta de firmeza ideológica, é falta de compromisso com estratégico, com o país, com a classe trabalhadora, de transformar radicalmente suas condições de vida, né? Aí o Cezinha fala da corrupção, e pra mim, não sei se vocês já repararam nisso, gente, mas assim, eu faço debate sobre corrupção e tal, mas eu evito colocar isso como central, porque o problema principal do Brasil não é a corrupção. A corrupção é um problema derivado. Derivado de quê? Derivado do poder político, que é controlado pela classe dominante brasileira e pelo imperialismo. Ponto. Tem um vídeo no meu canal, o que é corrupção, coloca na tela, Maxwell, que sintetizando o argumento que está ali no vídeo, que eu não vou repetir, eu falo que a corrupção pode ser compreendida como uma capacidade diferencial a partir do poder político e econômico que determinadas classes e grupos e indivíduos têm de manejar as instituições e as leis de acordo com o seu interesse, né? Então, assim, corrupção, eu não estou falando de não devolver troco, estou falando do guarda de trânsito que, para não multar você, pede 50 conto, sabe? Não estou falando de você dar R$200 pro fiscal que vai vistoriar seu restaurante, sua lanchonete. Estou falando de corrupção da braba, dos milhões, dos bilhões. Isso só acontece quando você tem poder político, poder institucional, poder econômico para conseguir burlar por determinado período de tempo as leis, as instituições e as regras de acordo com o seu interesse, sabe? Então, assim, é um problema derivado. Então, se a pessoa
tem como premissa que ela não vai peitar a Globo para garantir sua maior competitividade eleitoral, a premissa disso é que ela vai aceitar a manutenção de vários esquemas ilícitos em nome de também não prejudicar a sua competitividade eleitoral. Veja, se a preocupação não é com o projeto, mas sim com a sua competitividade eleitoral, tá na mesma escala ética e política não peitar a Globo ou não peitar o agronegócio e fazer vista grossa a um esquema milionário ou bilionário de desvio de recurso público, assim, sabe? Porque alguém pode dizer assim, Jones, mas ser conciliador de classes não é um problema ético. Ser corrupto é. Veja, é uma forma de ver. Eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque quando você diz, por exemplo, dá um exemplo básico para vocês. O Brizola foi a única grande liderança política que tentou a sério combater a violência sistemática do Estado burguês nas favelas. A partir do momento que você aceita como premissa de uma política de conciliação de classes que você não vai mexer nisso, sabe o que você está dizendo? É que você vai fazer nada, ou vai fazer bem pouco, frente a um extermínio sistemático nas favelas brasileiras. Eu estou dizendo assim, eu vou deixar pessoas morrerem em nome de não prejudicar minha competitividade eleitoral. Eu acho isso mais grave até do que certas frouxidões morais frente à corrupção, sabe? Os dois são graves. Eu acho isso mais grave, percebe? Para mim, é muito mais importante a pessoa entender que certos confrontos, se ela não comprar, isso vai significar morrer gente. Tipo assim, se você não enfrenta a precarização do SUS, você está partindo com o pressuposto que você vai aceitar que as pessoas morram por falta de atendimento de saúde. Se você não enfrenta a violência sistemática do Estado burguês nas periferias, você está partindo do pressuposto que você vai lidar de boa com o fato que as pessoas vão ser assassinadas. Se você não enfrenta o poder dos latifundiários, você está partindo do pressuposto que você vai lidar de boa com o fato que volta e meia vai ter um militante do MST, uma liderança indígena, uma liderança camponesa, uma liderança quilombola assassinada, percebe? E aí, na sequência dessa reflexão, o César Benjamin, ele traz duas, que eu não vou fazer um react, mas vou debater aqui com vocês 2 pontos. O César, ele faz uma reflexão que eu já fiz aqui no meu canal, que muita gente faz, que é se perdeu o sentido de um debate estruturante sobre o Brasil, né? De pensar o Brasil como um todo, de pensar o que era o Brasil, o que particulariza o nosso país, a nossa formação econômico-social, o que dá o sentido da história brasileira e o que o Brasil pode ser no futuro. O Cezinha até sintetiza isso num debate sobre projeto nacional, né? O Brasil não tem mais projeto, não se pensa mais o país como um todo, uma mediocridade intelectual. Ele dá como exemplos, por exemplo, que a esquerda, no passado você tinha figuras como Darcy Ribeiro, à direita você tinha figuras como Gilberto Freire, que com todas as discordâncias que a gente possa ter, eram pensadores que tinham a capacidade de formular sistematicamente sobre o Brasil, de dizer o que é o Brasil no mundo, que particulariza o Brasil na história das civilizações humanas, que apontavam perspectivas de futuro para o Brasil. E aí, veja, eu concordo com o Cezinha, só que aí, de novo, eu tenho um problema no diagnóstico, que é, meu irmão, parece, às vezes, quando a gente faz esse debate, que é verdade, há um empobrecimento do debate intelectual brasileiro nos últimos 30 anos. Eu até iria mais, eu acho que desde os anos 80, porque assim, a geração que vai morrer nos anos 80 e 90 é a geração que veio de antes, né? A geração do pré-golpe, né? Então, quando essa geração morre, e aí alguns deles inclusive morreram mais recentemente, você realmente tem um empobrecimento gigantesco do debate público brasileiro. Só que aí, às vezes, a gente faz um debate meio idealista sobre isso. E aí eu vou dar um simples exemplo para você, veja. Esse problema, ele não tem uma causa só. Ele é multicausal. Há várias causas, há vários fatores que a gente pode apontar para explicar esse processo. Como, aliás, todo acontecimento histórico normalmente tem múltiplos fatores, ainda que você tenha um ou alguns que são determinantes. Só que eu quero dialogar com vocês só com um. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse pro Brasil, sei lá, 1958, quem é que polarizava o debate intelectual brasileiro? Além da mídia burguesa, que era principalmente rádio e escrita,
jornal, você tinha de um lado o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que não era uma instituição acadêmica tradicional, ainda que ligada ao Estado brasileiro. Você tinha, de outro lado, instituições como a Escola Superior de Guerra. Do outro lado, você tinha o aparelho político-cultural do PCB, seus jornais espalhados pelo Brasil, suas revistas, seus espaços de formação, de debate, de produção, sua editora, a editora Vitória e por aí vai. E você tinha a USP. Perceba uma coisa, dessas instituições citadas, só a USP é uma universidade. Escola Superior de Guerra ligada ao Exército. O ISEB ligado ao aparelho do Estado, mas com autonomia própria, que nasce da iniciativa, inclusive, de vários intelectuais que têm seu antecedente no grupo de Itatiaia, no IBESP e por aí vai. O PCB é uma organização política. Ainda no pré-64, né, você tem iniciativas como, por exemplo, os Cadernos do Povo Brasileiro, que foi uma união entre a iniciativa do ISEB, portanto, uma instituição não universitária, junto com a UNE, portanto, uma organização dos estudantes de movimento social, de base, e a editora do Enio da Silveira. E os Cadernos do Povo Brasileiro venderam mais 2 milhões de cópias. Isso numa época que, em média, 50% da população brasileira era analfabeta. Então, você tinha um debate de ideias no Brasil que a universidade participava, era, como é em toda a formação capitalista, um órgão privilegiado na formação de força de trabalho qualificada, inclusive para ocupar o aparelho do Estado, mas ela não tinha um monopólio da produção de ideias e ela não tinha, inclusive, um monopólio da produção de intelectuais. Então você tinha vários e vários intelectuais importantes, relevantes, com peso de massa, ou que não foram formados na universidade, ou que mesmo formados na universidade, não se faziam enquanto intelectuais orgânicos a partir da universidade, mas por fora dela, percebe? Então assim, esse era o Brasil pré-golpe. No Brasil, pós-golpe, quando o PT hegemoniza as esquerdas, o PT vem com um debate, que é um debate anti-leninista. Como é que isso aparecia? Contra a teoria de vanguarda, contra o partido revolucionário e tal. E aí, a galera vinha muito na ideia, não, que isso é uma inovação democrática, contra o autoritarismo, contra a burocratização, mas não percebeu uma coisa. Na época do pré-golpe, seja influenciada por uma teoria leninista da organização política, seja influenciada por intelectuais como Karl Mannheim, e a ideia do intelectual público, da atuação da inteligentícia e por aí vai, mas existia uma preocupação sistemática de todo mundo que fazia política enquanto organização política, de que eu preciso formar meus próprios intelectuais e meus próprios meios de circulação das ideias. No pós-ditadura, o PT, com esse debate contra o leninismo, contra os partidos marxistas-leninistas, em defesa da espontaneidade da classe trabalhadora, de um basismo gigantesco, muito influenciado por uma cultura de esquerda católica, o PT surge como uma organização política que não tinha jornal de maneira sistemática, que o jornal não era organizador coletivo, que não tinha uma preocupação sistemática com formação política, com a propaganda no sentido leninista, ou seja, com a produção de uma teoria para lastrear a sua atuação política, e vem muito de uma perspectiva de os intelectuais do PT são, na verdade, especialmente a partir dos anos 90, mas já está colocado nos anos 80, são, na verdade, professores universitários, que por acaso militam também no PT, mas assim, o PT enquanto instituição, enquanto um partido político, ele não tem preocupação com ter uma dinâmica própria, independente do Estado burguês, independente da universidade do Estado burguês. Ele não tem uma preocupação própria com uma política de agitação e propaganda, com formar seus próprios intelectuais em separado da universidade ou tendo a universidade como papel subsidiário. Consequência prática disso. No Brasil, a partir dos anos 90, basicamente, ser intelectual virou sinônimo de ser acadêmico. Pare para pensar que você, provavelmente, tirando autores e autoras clássicos, né? Tirando autores e autoras clássicos do pré-golpe, por aí vai, mas você provavelmente nunca leu, seja na universidade, seja na formação política, autores e autoras recentes que não estejam vinculados à universidade,
que não sejam professores universitários. Então, salvo exceções, por exemplo, quem já leu um texto do João Pedro Stedley teve essa dinâmica. O João Pedro Stedley é um cara formado, né, é economista, mas é um cara que se fez enquanto intelectual por fora da universidade, ligado a uma dinâmica prática. Mas tirando as exceções, como o João Pedro Stedley, é muito difícil você pensar em intelectuais não acadêmicos. Consequência prática disso, veja, se a academia é basicamente o único órgão de formação de pensadores, se a academia é a principal usina de produção de ideias, se as organizações, se os movimentos não têm preocupação com dinâmica própria de agitação e propaganda, de formação de intelectuais, de produção de uma teoria do Brasil para fundamentar a sua atuação, isso significa que a gente vai ficar muito mais refém às tendências e modas e à dinâmica institucional da própria universidade. Então veja, nos últimos 30, 40 anos, a universidade foi pega pela avalanche pós-moderna, pela avalanche neoliberal, pela avalanche produtivista, pela avalanche da hiperespecialização. Então, assim, não dá para dizer assim, o Brasil, no debate intelectual hoje, no debate político, a gente não tem mais pensadores como Darcy Ribeiro. Claro, e nem vai ter. Enquanto não se muda a infraestrutura de produção de ideias nas esquerdas brasileiras, enquanto o formulador, a formuladora é sempre alguém que está vinculado à universidade, grosso modo. Esse papel é terceirizado à universidade. A pessoa é, primeiramente, antes de tudo, professor universitário e depois, ou em concomitante, militante. É isso. Enquanto não for normal uma organização política pegar uma pessoa da base, alguém que é do movimento de moradia, alguém que é do movimento de cultura, alguém que é do movimento sindical, pegar e dizer assim, vem cá, a gente percebe que você tem uma potencialidade aqui muito grande para formulação teórica, para pesquisa científica e tal. Então a gente vai dar as condições de você se formar enquanto intelectual do movimento, intelectual do sindicato, intelectual do partido. Você vai fazer pesquisa, você vai refletir, você vai publicar, você vai debater, você vai disputar ideias sobre o Brasil. Enquanto não tiver isso, pode esquecer. Porque hoje a dinâmica universitária brasileira, ela é feita institucionalmente falando para não formar novos Darcys Ribeiros, ou Clóvis Moura, ou Lélia Gonzalez, ou Nelson Werneck Sodré, ou Guerreiro Ramos, ou Beatriz Nascimento, e por aí vai. Sabe, é uma figura raríssima, e se conseguir é com muita luta, é uma exceção, e como a gente sabe, a exceção confirma a regra. Então veja, há um elemento que ninguém é obrigado a ser leninista. Atenção, você pode achar a teoria do partido político, a teoria da vanguarda, a teoria de Lenin sobre o papel da luta ideológica na luta de classes uma porcaria. Zero problema. É isso. É a vida, cada um faz o que quer dela. Agora, você precisa entender uma coisa. Se você quer tirar a teoria leninista da sala, você precisa colocar alguma coisa no lugar. Porque se você parte do pressuposto que o partido é fundamentalmente um aparato institucional que vai congregar diversos movimentos sociais, sindicatos, coletivos, pessoas, vai franquear espaços à institucionalidade, à disputa eleitoral, e vai ser isso, né? Ele vai ser esse espaço que é uma espécie de mediação entre as lutas sociais de base e a institucionalidade. O partido é isso, que essa, grosso modo, é a concepção do partido PT e de outros, inclusive. Se o partido é isso, veja, você não pode achar ruim quando o debate intelectual é cada vez mais pobre e é cada vez mais limitado, porque esse debate intelectual, esse debate teórico, esse debate sobre o Brasil, ele vai ser constrangido, de um lado, pelo próprio pragmatismo da máquina partidária vocacionada fundamentalmente para a disputa eleitoral. A disputa eleitoral tende a ser sempre curto-prazista, rasteira, incoerente, simplista, né? Se você se adapta de lógica eleitoral para ser ultra competitivo, né? De um lado, e do outro lado, como você não produz intelectuais próprios, quando você não tem uma dinâmica de produção de agitação e propaganda, quando você não tem uma teoria da vanguarda, que essa vanguarda tem um papel de produzir uma teoria revolucionária, porque sem teoria revolucionária não existe movimento revolucionário. Então é isso, você deixa a produção de ideias como algo assistemático, a depender da produção independente dos intelectuais. E no Brasil, quem é que faz esse debate? Quem faz esse debate são as universidades. A universidade brasileira de esquerda nunca foi, né?
A universidade brasileira parece menos conservadora quando você compara com a mídia burguesa, beleza. Quando você compara com a Folha de São Paulo, com a Veja, com o Estadão, uma universidade brasileira é profundamente conservadora. Ah, Johnny, mas os bolsonaristas dizem ao contrário. Dizem, parte da propaganda ideológica deles. Mas a universidade brasileira é profundamente conservadora e está dominada por uma hiperespecialização. No final da entrevista, o César Benjamin, comentando no livro dele sobre teoria da ciência, ele até comenta isso, né? A hiperespecialização. Ele dá o exemplo do biólogo que sabe tudo de uma proteína e não sabe mais nada, absolutamente nada. Não. Então, é justamente isso. Então, assim, o biólogo sabe só de uma proteína e Sarah morreu. O historiador domina uma temática num curto período, Sarah morreu. A socióloga domina uma temática pequena e ali morreu, e por aí vai. Então, assim, disso realmente não vai sair debate sobre o Brasil. E aí, se a gente for fazer um balanço de como foi que isso aconteceu, a gente precisa falar do papel do petismo, né? Precisa falar do papel do petismo na destruição de uma concepção leninista de partido, de vanguarda, de agitação e propaganda, sem colocar nada no lugar. Nada no lugar. Porque, sem querer me estender muito nesse ponto, que, por exemplo, os intelectuais do ISEB ou o grupo compacto do PTB, do pré-golpe, eles eram contra o marxismo-leninismo, contra o partido marxista-leninista, mas tinha alguma coisa para apresentar no lugar. Normalmente uma concepção de inteligentícia, do papel dos intelectuais, do debate público, muito inspirado, como eu já disse, no Karl Marx e por aí vai. E em vários aspectos também no papel do intelectual público, que tinha o Jean-Paul Sartre, à época, como uma espécie de grande referência, um grande modelo do que é o intelectual público, do que é o papel do intelectual da produção teórica. Então, assim, beleza, os caras eram contra o marxismo-leninismo, mas tinha alguma coisa para colocar no lugar. Fosse bom, fosse ruim, mas tinha. E agora? Isso por um lado. Aí se conecta diretamente com a terceira parte. E aí, veja, eu espero muito que esse vídeo chegue ao César Benjamin. Eu vou até falar com um amigo em comum, que é meu amigo, eu sei que é amigo dele. Eu vou pedir para mandar esse vídeo para ele. Porque, veja, o Antônio Risério, ele ficou muito conhecido nos últimos tempos porque entrou numa polêmica contra o identitarismo. E aí eles entram nesse debate. E a resposta do César Benjamin é lamentável. E eu vou dizer por que é lamentável. César Benjamin, ele começa a reclamar do identitarismo. E como sempre, preste atenção, ele não define o que é identitarismo. Isso é um vício horrível, pavoroso no debate brasileiro. E essa palavra, desculpa, gente. Não, porque começa a se falar de identitarismo, ou é um artigo definido, o identitarismo, parece que só existe uma compreensão do que se está se falando, parte do pressuposto que todo mundo entendeu o que é que se está dizendo. Eu, se estiver dividindo uma mesa com alguém, e alguém chegar para mim e fala do identitarismo ou me perguntar sobre isso, a primeira coisa que eu vou dizer assim, mas o que você entende por identitarismo? Do que a gente está falando quando a gente está falando de identitarismo? Então, assim, não define o que é identitarismo. Aí dá exemplo de um casal que escreveu um projeto e mandou para a Fundação Ford e a Fundação Ford não aceitou, porque não tinha a temática racial e tinha que ter foco na temática racial, e aí fala que os Estados Unidos investem pesado para mudar o software do Brasil, né? Na ideia de, é como se fosse de mudar, interferir na compreensão de país, na base mais profunda das ideias de Brasil, de povo brasileiro. E aí fala que o identitarismo ataca a miscigenação, fala que não existe povo brasileiro, que existe um conflito de raças, né? Então o identitarismo ataca a miscigenação, com isso destrói a própria ideia de povo brasileiro, e que isso é um negócio da Fundação Ford, que isso é um negócio do imperialismo, e que se não existe povo brasileiro, não tem como o Brasil ter futuro, porque os identitários, quem odeiam o Brasil, e por aí vai. Vejam, primeiro, já expliquei isso várias vezes no canal, eu vou até, inclusive, chegou a nova edição da revista Jacobina, Raça e Classe, que eu tenho um artigo lá sobre a questão do identitarismo. Semana que vem eu vou gravar um vídeo debatendo com vocês o meu artigo na revista, inclusive, que eu faço esse debate. Mas eu quero adiantar alguns pontos. Primeiro, uma questão que já abre alas é que nunca se define o que é identitarismo. Então, por exemplo, eu não uso mais a palavra identitarismo. Quando eu quero me referir ao que normalmente as pessoas querem dizer com a palavra identitarismo, eu falo do liberalismo no movimento, que é disso que a gente está falando. A gente está falando de correntes liberais no movimento negro, no movimento feminista, no movimento LGBT, que tem uma perspectiva de nenhuma transformação radical anticapitalista,
né, socialista e muito menos, inclusive, de enfrentar o padrão de reprodução neoliberal do capitalismo. Então, assim, estão adaptadas as relações de produção, as estruturas de poder e o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Portanto, pleiteiam apenas mudanças tópicas a nível de política pública e de representatividade no aparelho do Estado e no mercado. A partir disso, tem como fundamento uma visão de uma identidade reificada, ahistórica, profundamente fechada em si mesmo e sem nenhuma perspectiva de universalidade. Essa formulação pode ter parecido difícil para algumas pessoas. No vídeo do canal da semana que vem eu explico ela com mais detalhes. Então, quando eu penso no liberalismo, no movimento negro, no movimento feminista, no movimento LGBT, no movimento ambientalista, eu estou falando disso, percebe? Então, assim, não se define. Aí se fala contra a ideia de miscigenação. E aí, veja, por que eu fico puto? Meu irmão, veja, você quer combater o liberalismo no movimento negro? É isso, você quer combater, entre aspas, os identitários? Beleza, vamos lá. Especialmente você que é branco. Você quer fazer isso? Quer? Resgate, ajude, pelo amor de Deus, a resgatar os pensadores e pensadoras brasileiros e brasileiras, revolucionários e nacionalistas que pensaram a questão racial. Mas o que eu fico puto? É que os guerreiros contra o identitarismo, isso sabe, inclusive, para amigos meus, que eu já falei isso, inclusive, nunca falei assim, não, eu discordo, vamos lá, quer usar o termo identitarismo, beleza. Não, eu discordo do identitarismo. Por isso, eu acho que a gente precisa voltar a ler a obra de Joel Rufino dos Santos. Vamos lá, eu discordo do identitarismo, e aí, por isso, eu acho que a gente precisa voltar à obra de Joel Rufino dos Santos. Eu discordo dessa perspectiva identitária que é isso e aquilo, e por isso eu acho que a gente precisa voltar a mergulhar na obra de Clóvis Moura, na obra de Edson Carneiro, na obra de Beatriz Nascimento, na obra de Lélia Gonzalez, na obra de Nelson Werneck Sodré. Porque, veja, gente, não falta na história brasileira intelectuais, lideranças políticas que formularam sobre a questão racial dentro de uma perspectiva socialista, comunista, nacionalista e anti-imperialista. Então você, que é um guerreiro contra o identitarismo, você quer combater o identitarismo porque você acha que é mais importante falar sobre o anti-imperialismo, sobre a questão nacional, sobre o socialismo, meu querido, miserávelzinho do meu coração. Então por que você não vai estudar o Nelson Werneck Sodré, uma introdução à Revolução Brasileira, que tem um capítulo muito interessante falando sobre a questão racial e a Revolução Brasileira? Então por que você não vai, por exemplo, pegar os escritos de Alberto Guerreiro Ramos, que foram relançados, organizados pelo professor Muriatã Barbosa, né, a coletânea do livro Negro Sou, com escritos do Guerreiro Ramos, para dizer o que é bom, o que é ruim, o que é atual, o que é que não é? Por que você não pega a obra do Clóvis Moura, né, que era um intelectual comunista, anti-imperialista, que debatia, inclusive, a questão nacional com brilhantismo, talvez o melhor que eu conheço até agora, para um debate sobre a questão nacional no Brasil e que pensava a questão negra e a luta antirracista desde uma perspectiva revolucionária. Então você não pega a Lélia Gonzalez, aquela coletânea por um feminismo afro-latino-americano, e você vai ver, por exemplo, a Lélia Gonzalez em vários momentos citando a Revolução Nicaragüense como um paradigma político importantíssimo para pensar a questão da mulher negra no Brasil. Por que você não pega o Edson Carneiro, que na hora de debater folclore, que na hora de debater a história da luta quilombola no Brasil, tá fazendo esse debate de uma perspectiva anti-imperialista, pensando na nacionalidade brasileira, a Revolução Nacional no Brasil? Por quê? Sabe? Por que você não pega o Florestan Fernandes tardio, né, pós anos 70, que pensa a questão racial desde uma perspectiva da estratégia da Revolução Socialista no país? Por quê? Sabe? O que me incomoda mesmo é que, por exemplo, o César Benjamin, ele, ao debater a questão identitária, ele reclama de quem critica a miscigenação. E aí parece que o debate brasileiro, e aí com todo respeito, Von César, isso não existe. Parece que o debate brasileiro é quem é contra e quem é a favor da miscigenação. Parece que é os fãs de Gilberto Freire contra os anti-Gilberto Freire. Pegue, por exemplo, o livro do Clóvis Moura, O Negro, do Bom Escravo ao Mau Cidadão. O Clóvis Moura trata a miscigenação como um fato, mas ele não diz que essa miscigenação nega o problema racial brasileiro, nega que existe racismo no Brasil, destrói os mitos
da miscigenação, mas ele trata como um fato na constituição do povo brasileiro. A mesma coisa, embora Darcy Ribeiro tenha uma perspectiva muito mais elogiosa sobre a miscigenação, mas a mesma coisa faz Darcy Ribeiro no livro, bota na tela, Maxwell, por favor, O Povo Brasileiro. Tem um capítulo ali sobre raça e racismo, gente, sabe? Ou então, pega o livro do Nelson Werneck Sodré, já citado, Introdução à Revolução Brasileira. Nelson também debate a miscigenação como um fato, mas quebra os mitos em torno dela de que a miscigenação teria feito com que o Brasil fosse um país sem problema de racismo, de dominação racial. Ou o próprio Alberto Guerreiro Ramos, no livro Negro Solto, tem um texto que é muito importante, que é O Problema do Negro na Sociologia Brasileira, que também faz um debate sobre a miscigenação como um fato, mas ataca os mitos em torno da miscigenação. Então, por exemplo, se você me perguntar, Jones, o Brasil é um país miscigenado? Eu vou dizer, claro que sim. É óbvio que é. Isso é um fato dado da realidade. Disso. Você dizer que não existe racismo no Brasil é outra coisa. E aí, compreender que tem racismo no Brasil não significa negar a existência de um povo brasileiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, o que me incomoda é que salvo exceções, eu nunca vejo companheiros brancos que são guerreiros contra o identitarismo divulgar, ajudar a recuperar, valorizar um pensamento brasileiro socialista, comunista e nacionalista sobre a questão racial. Tipo assim, eu sou contra o identitarismo, mas quem está recuperando as obras de Clóvis Moura e republicano todas é a editora Dandara, não é? Bota aí, Maxwell, para fazer inclusive até uma propaganda, que a galera que faz trabalho bom merece direito à propaganda. Os livros de Clóvis Moura que a editora Dandara está reeditando. Até onde eu saiba, a maioria das pessoas que estão envolvidas nisso são pessoas negras, né? Assim, vamos lá, galera. Companheiros, camaradas como Davidson Faustino, por exemplo, passou anos ajudando a recuperar a obra de Francis Fanon, né? Um cara negro e que dando uma contribuição fundamental para melhorar o debate no Brasil sobre a questão racial e colonial. Vou dar um exemplo positivo pra vocês. Mano, João Carvalho. Um Carvalho, como vocês bem sabem, né? Vai aparecer a foto dele, é um cara branco. João Carvalho, nos últimos anos, deu uma contribuição fundamental para divulgar o pensamento marxista periférico e anticolonial. Tá ligado? Isso é uma contribuição para combater o liberalismo no movimento negro. Tá ligado? Mas aí, gente, tem uma galera que, porra, me ajuda ele a ajudar, sabe? Tipo, então você quer combater o identitarismo, é isso? O identitarismo, você quer combater o identitarismo? Então vamos ajudar a ter uma formulação socialista, comunista sobre a questão racial no Brasil, ancorado na realidade brasileira? Vamos ajudar a recuperar, e é isso, inclusive, um dos temas que eu trato no meu artigo na Jacobina, né? Que é foda, porra, a galera quer ser guerreiro contra o identitarismo, então eu vejo muita gente, mas do PDT. Eu sou contra o identitarismo. Não, pô, beleza, tá contra o identitarismo, vai estudar Darcy Ribeiro, então. Vai trazer pro debate as formulações de Darcy Ribeiro sobre a questão racial, vai estudar a Carta de Lisboa, a formulação que tem ali sobre a questão racial, vai estudar a obra de Abdias do Nascimento, que chegou a ser vice-presidente nacional do PDT, pô, vai estudar a obra do cara, pô. Traz pro debate, ajuda o debate, tá ligado? Porra, gente. Aí, o César Benjamin, por exemplo, fala mal do identitarismo, fala mal e não responde em nenhum momento. César, existe ou não racismo no Brasil? Existe ou não uma questão racial no Brasil? Porque enquanto ele estava dando aquela entrevista, em São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas está matando mais de 40 pessoas na Operação Escudo. A maioria pretos e mulatos mestiços, como você quiser chamar. E aí? Existe ou não racismo no Brasil? Sabe? Ah, não. Contra o identitarismo que nega a mestiçagem. Assim, eu desconheço um autor, uma autora brasileira bom sobre a questão racial que nega que a mestiçagem seja um fato. Eu conheço muita gente que faz um trabalho necessário de retirar do debate brasileiro os mitos em torno da mestiçagem. Perfeito? É isso. Os mitos. Sabe? E falar do caráter essencialmente violento e opressor da mestiçagem, que foi, não significa demonizar o povo brasileiro, negar a existência de um povo brasileiro enquanto a unidade de sentido histórico. Então, eu até fiquei curioso, né? Terminei a entrevista pela segunda vez, fui lá na editora do César Benjamin, a Contraponto Editorial, que é uma editora muito boa, que eu comprei vários livros, dei muito dinheiro meu pro César Benjamin. Eu tenho aqui o livro do Inácio Rangel, que ele lançou, tenho aqui o livro do Cal Polanyi, tem o livro da coleção dele sobre desenvolvimento, tem o livro do Álvaro Vieira Pinto, comprei uma porrada de livro, mas eu fui lá, botei raça, nada, racismo, nada, negro, nada, aí abri catálogo na barra,
e fui até a página 10. Não tem um livro sobre a questão racial. Não tem um livro sobre um autor, uma autora brasileiro, latino-americano, cubano, caribenho, que debateu a questão racial desde uma perspectiva crítica, marxista, socialista, comunista, anti-imperialista, sabe? É um contra-identitarismo. Aí, é isso mesmo? Contra-identitarismo, né? Vamos lá. Eu também sou contra-identitarismo também, se você entender isso como liberalismo no movimento negro. Então vamos lá, tarefa. Todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, você é contra-identitarismo, então sua tarefa de casa é ler todos os livros de Clóvis Moura e ajudar a formular, ajudar num debate, ajudar numa prática política que se fundamente no antirracismo revolucionário, anti-imperialista. Vamos lá, gente. Porque é muito gostoso, num papel de homem branco, classe média, jogar o bebê com água suja fora, né? Jogar o bebê com água suja fora e dizer assim, eu sou contra o identitarismo. Beleza. Não, massa, tranquilo. Massa. Contra a Fundação Ford. Perfeito. Tamo junto. Agora eu quero que você me diga qual é o seu debate político, qual é o seu debate teórico sobre a opressão da mulher no Brasil. Qual é o seu debate político sobre a opressão racial no Brasil? Qual é o seu debate político sobre a questão indígena no Brasil? Vamos lá. Só para citar alguns exemplos. Vamos lá, porque é um papel muito cômodo e muito gostoso de contra-identitarismo. Identitarismo, os Estados Unidos, o imperialismo. Vem cá, você está preocupado? E eu não estou falando diretamente para o César Benjamin, não. Eu não estou ouvindo esse vídeo. Você está preocupado com o imperialismo, com o colonialismo cultural? É isso mesmo, com a gente está importando o debate dos Estados Unidos? Eu também estou. É por isso que eu comecei a fazer um estudo sistemático do pensamento social brasileiro, da abolição até o golpe. Agora eu estou mergulhado em Guerreiro Ramos. Já já eu vou para outros autores e autoras. E aí, e você? Você que está preocupado com o imperialismo, com o colonialismo, qual é o autor, a autora brasileira e latino-americana que você está lendo, que você está divulgando, que você está trazendo para a sua universidade, para o seu coletivo, para o seu sindicato, para o seu movimento social, para o seu partido político, que você está trazendo para o debate? Você está trazendo Lélia Gonzalez? Darcy Ribeiro, Joel Rufino dos Santos, Wilson Barbosa, Neuza dos Santos Souza, Nelson Werneck Sodré, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, Eliette Safiotti. Tipo assim, quem é que você tá ajudando a divulgar, a circular? Ah, mas Júnior, eu não gosto de Jamila. Não, tudo certo, perfeito. Mas e aí? E aí? Qual é o campo teórico-político de referência que você está ajudando a divulgar, fortalecer desde uma perspectiva teórica e prática para se contrapor a isso que você está chamando de identitarismo? Cuidado, viu, gente? Cuidado para não ficar numa posição cômoda, dizer assim, contra o identitarismo, que em última instância parece dizer assim, ei, negro, ei, mulher, ei, LGBT, para de falar dessas coisas aí de vocês. Vamos falar do projeto nacional e assim aí realmente, gente, aí desse jeito não vai surgir não. Um projeto nacional, um projeto de Revolução Brasileira, um projeto anti-imperialista, se a gente não consegue entender que existem no âmbito do povo trabalhador brasileiro especificidades, né, demandas específicas, parte de um movimento geral que precisam ser teorizadas, pensadas e contempladas na prática política. Entendem? Mais aprofundamento sobre o tema a gente conversa na semana que vem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.